A gente volta a falar agora sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que aconteceu ontem e, entre outras coisas, reacendeu uma discussão sobre a relação entre o governo e a Polícia Federal no âmbito da autonomia da corporação. Este é o tema do nosso debate que começa agora aqui no Visão CNN. Por isso, convidamos a advogada constitucionalista, Samantha Maier, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Antes de mais nada, queria falar um pouco sobre as nossas regras. Temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada, interrompa a senhora e o senhor, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Acho que agora já temos os nossos 2 convidados. Sejam os 2 muito bem-vindos. Boa tarde. Eu já vou direto à primeira pergunta. Após a prisão de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista, abre aspas, ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tiver algum problema, a PF está agindo, investigando. E é um sinal que eu não interfiro na PF, fecha aspas. Eu começo então com a advogada constitucionalista Samantha Maier. Como a senhora avalia essa fala do presidente Jair Bolsonaro? A prisão do ex-ministro é uma prova da não interferência na Polícia Federal? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ministro Cardoso. Uma honra participar desse debate. Eu entendo que essa frase do presidente não poderia ser outra frase. O presidente da República não pode interferir na autonomia da Polícia Federal, né? A autonomia da Polícia Federal decorre do próprio texto constitucional, do próprio ordenamento jurídico. E a Polícia Federal atua como polícia judiciária da União. E a ela cabe investigar, né, os fatos criminosos dentro de um inquérito, buscando a autoria do crime, a materialidade do crime, e encaminhar isso às autoridades competentes para que seja ou não ingressado com uma ação penal e isso tenha as suas consequências jurídicas. Portanto, eu entendo que essa frase do presidente é a constatação da sua não interferência na Polícia Federal, assim como está previsto na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Vou repetir, então, essa primeira pergunta ao ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Após a prisão de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista, abre aspas, ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum, mas se tiver algum problema, a PF está agindo, investigando e é um sinal que eu não interfiro na PF, fecha aspas. Como é que o senhor avalia essa fala do presidente e a prisão do ex-ministro é realmente uma prova de não interferência na PF? Inicialmente, meus cumprimentos à ilustre debatedora, doutora. Eu acho que a frase do presidente Jair Bolsonaro, ele apenas expressa modulações de situações que efetivamente não ocorrem. O presidente tenta a todo tempo interferir na PF. Ele tentou nomear um amigo para diretor-geral da Polícia Federal, uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Ele afasta delegados que estão investigando, como aconteceu naquele caso do Amazonas. Ele tenta o tempo inteiro. Então, portanto, que ele interfere. É que ele não consegue ter hegemonia da instituição. Essa é a diferença. Tentar interferir é notório. Agora, ele não consegue controlar toda a instituição. Alguns, infelizmente, ele controla. Em todas as instituições humanas, nós temos pessoas que são cúmplices dos atos do poder, que se agregam ao poder, e temos aquelas pessoas que resistem dentro do espírito institucional. A PF é um órgão sério, mas tem pessoas que são cooptáveis por mentalidades autoritárias, por perspectivas de carreira, de identidade ideológica ou qualquer outra coisa. Mas há delegados que não são cooptados por isso. Que Jair Bolsonaro interfere? Não tenha dúvida, interfere. Penso que ele não consegue calar uma instituição que também é composta de homens e de mulheres que defendem a legalidade, defendem o Estado de Direito e uma investigação independente. Note-se, o Jair Bolsonaro modula. Antes ele punha a cara no fogo pelo ministro. Agora já fala, olha, rezo a Deus que não tenha. Acho que a cara talvez tenha sido queimada para que ele tenha modulado tão fortemente as suas colocações a respeito do.
Vou à segunda pergunta, então. Em 2020, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou a gestão sob a alegação de uma possível interferência política por parte do presidente da República no comando da Polícia Federal. Na época, Moro disse o seguinte, abre aspas, o presidente passou a insistir na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente é que eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa, fecha aspas. Final do ano passado, a PF ouviu o mandatário. Ele confirmou que pediu ao ex-ministro a substituição do então diretor-geral da Polícia Federal. O chefe do Executivo, o presidente da República, explicou que o pedido foi, abre aspas, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal, fecha aspas. No depoimento, o presidente da República negou qualquer intenção de interferência política e, neste ano, a polícia informou ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao trocar o diretor. Agora, então, eu volto a conversar com o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Qual é o seu ponto de vista sobre as alegações de Sérgio Moro? Eu sou uma pessoa que tem sido um crítico duríssimo de Sérgio Moro. Ele foi um juiz arbitrário, uma pessoa que se comportou à margem do Estado de Direito. Mas, às vezes, mesmo os arbitrários dizem verdade. E, neste caso, Sérgio Moro disse a verdade, aliás, comprovado pelos fatos que evidenciavam todas as circunstâncias que levaram à sua saída. Ele tinha um diretor-geral que eu conheço pessoalmente, porque foi, inclusive, trabalhou na época que eu era ministro, como secretário executivo, como diretor executivo, perdão, que é o Dr. Valeixo, um homem sério. Um homem que eu tenho acima de qualquer suspeito. E é um homem que não aceitava interferências políticas. Jair Bolsonaro queria interferências políticas. Ele falou claramente que queria serviços de inteligência que pudessem informar a ele coisas. Ele queria mexer na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, como mexeu, para proteger seus filhos. Depois, mais tarde, na Amazonas, aconteceram aquelas tragédias em relação às investigações e o delegado que corretamente estava investigando. Ele intervém diretamente na Polícia Federal. Isso é evidente. Uma mentalidade autoritária quando o presidente não aceita políticas republicanas. Políticas republicanas são aquelas que fazem que os inimigos sejam investigados da mesma forma que os amigos. A política republicana exige que não sejam atingidos os inimigos quando não se deve e que também não sejam poupados os amigos. Jair Bolsonaro, na sua história, nunca teve mentalidade republicana. Ele sempre quis ter o Estado sob controle, ele defende ditaduras. E, como tal, a Polícia Federal, para ele, tem que ser um braço seu, que segue as suas orientações, que não investiga seus filhos, que não investiga amigos, mas que deve ser utilizada contra inimigos. Essa mentalidade autoritária de Jair Bolsonaro expressou no conflito que teve com Sérgio Moro. Sérgio Moro, também, a meu ver, um homem arbitrário, um homem que se equivocou muito, mas naquele momento ele estava certo. Ou seja, o presidente queria substituir um homem seríssimo da Polícia Federal para ter interferência. E o resultado é que ele tenta, coopta, Sim. Mas não consegue controlar tudo. Sim. Eu vou repetir a pergunta, então, para a advogada Samantha Maier. Em 2020, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou a gestão sob a alegação de uma possível interferência política por parte do presidente da República no comando da Polícia Federal. Na época, Moro disse, abre aspas, o presidente passou a insistir na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente é que eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa, fecha aspas. Final do ano passado, a Polícia Federal ouviu o presidente Jair Bolsonaro. Ele confirmou que pediu ao ex-ministro a substituição do então diretor-geral da Polícia Federal. O chefe do Executivo explicou que o pedido foi, abre aspas, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal, fecha aspas. No depoimento, o presidente da República negou qualquer intenção de interferência política. E neste ano, a polícia informou ao STF que Jair Bolsonaro não cometeu crime ao trocar de diretor. Qual é o seu ponto de vista sobre a denúncia de Sérgio Moro? Luciana, eu tenho uma posição diferente do ministro Eduardo Cardoso. Eu entendo que, fazendo uma análise estritamente jurídica, a nomeação de diretor-geral é uma competência do presidente da República, tanto prevista no artigo 84 da Constituição, como na Lei 9.266 de 1996. Ele só tem que, ao nomear o diretor-geral, que ele seja da classe especial do delegado de polícia. Portanto, eu entendo que, como chefe do Executivo
executivo e num sistema presidencialista, onde o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo e busca imprimir, né, há uma concentração de poder no presidente da República, ele imprime o seu estilo de governo dentre os seus auxiliares. Tanto o ministro da Justiça é de livre nomeação do presidente da República, como o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, ele não precisa de justificativa para o ministro da Justiça para trocar ou não um diretor-geral. Essa é uma competência do presidente da República que o exerce de maneira discricionária. E quando se coloca que houve uma interferência do presidente da República na Polícia Federal, como você bem colocou, o inquérito levado a efeito pela própria Polícia Federal foi encerrado em março deste ano e no qual restou comprovado que não houve interferência, não existiram elementos mínimos que comprovassem essa interferência do presidente da República na Polícia Federal. Quando a gente fala em aparelhamento do presidente na Polícia Federal, é preciso que a gente aponte um fato criminoso em que a Polícia Federal teve conhecimento e não investigou, foi omissa, ou numa investigação que a Polícia Federal estava conduzindo e houve interferência. Aí sim eu consigo configurar esse aparelhamento ou essa interferência do presidente da República na Polícia Federal. E nesse inquérito não ficou comprovado. Eu venho agora com uma terceira pergunta para a advogada Samantha Maia, que agora há pouquíssimo, a Polícia Federal encaminhou uma nota sobre a operação de ontem, de hoje, dizendo que um procedimento será instaurado para verificar se houve interferência durante a ação. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, considerando boatos de possível interferência na execução da Operação Acesso Pago e objetivando garantir a autonomia e a independência funcional do delegado de Polícia Federal, informamos que foi determinada a instauração de procedimento apuratório para verificar a eventual ocorrência de interferência, buscando total esclarecimento dos fatos, fecha aspas. A nota vem após o delegado responsável pela operação dizer que a investigação foi prejudicada e que houve interferência no tratamento dado a Milton Ribeiro por ele ser ex-ministro do governo. Como a senhora avalia esse fato? Eu acho que toda a apuração e toda a instauração para a investigação é sempre benéfica. Eu acho que dentro de um regime democrático, a administração pública deve se pautar sempre pelo princípio da transparência. Então, no caso, se ele entende que houve um tratamento privilegiado para um ex-ministro, que eu não consigo verificar, eu particularmente acho que nesse ponto concordo com o ministro José Eduardo Cardoso. Desde a Operação Lava Jato, nós tivemos uma série de mandados de prisão e de uma investigação que violou uma série de direitos fundamentais, com excesso também de prisão preventiva. Eu entendo que é importante que se investigue e que esses casos, né, essas acusações de aparelhamento ou não da Polícia Federal, sejam devidamente apurados, porque esse boato ele é ruim para o presidente da República, ele é ruim para a Polícia Federal, ele é ruim para a democracia como um todo, não é? O que eu tenho acompanhado é justamente o presidente da República fazendo o contrário, né, dizendo que não interferiu na Polícia Federal e que a prova disso é a prisão de um ex-ministro seu, né, de um ex-ministro da Educação. Mas eu entendo que sempre tem que haver investigação, apuração e transparência na condução de toda a coisa pública. Portanto, eu sempre vejo com bons olhos isso. Vou repetir então a pergunta ao ex-ministro José Eduardo Cardoso. Agora há pouquíssimo a Polícia Federal encaminhou uma nota sobre a operação, dizendo que um procedimento será instaurado para verificar se houve interferência durante a ação. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, considerando boatos de possível interferência na execução da Operação Acesso Pago e objetivando garantir a autonomia e a independência funcional do delegado de Polícia Federal, informamos que foi determinada a instauração de procedimento apuratório para verificar a eventual ocorrência de interferência, buscando total esclarecimento dos fatos, fecha aspas. A nota vem após o delegado responsável pela operação dizer que a investigação foi prejudicada e que houve interferência no tratamento dado a Milton Ribeiro por ele ser ex-ministro do governo. Como é que o senhor avalia esse novo fato? Primeiro, estabelecendo uma divergência fraterna com a doutora Samantha na questão anterior. O que houve foi um inquérito policial que diz que não há crime. Agora, desvio de poder não é necessariamente uma configuração penal. Ela é uma configuração delituosa no âmbito civil.
uma figura clássica do direito administrativo. O desvio de poder ocorre quando alguém tem uma competência discricionária, pode estar na Constituição, mas utiliza para finalidade alheia àquilo que a ordem jurídica estabelece. E nesse caso, da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, houve o desvio de poder. Estamos falando de crime. Desvio de poder, ato ilícito. E quem diz não sou eu, foi o Supremo Tribunal Federal, que sei que a doutora Samanta fez, e deu uma liminar suspendendo. E confessado pelo próprio presidente da República, quando após a liminar, revoga a decisão. Ou seja, ele percebeu que não podia enfrentar o Supremo. Ele, que tanto gosta de peitar, de enfrentar o Supremo, sequer recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Confessando, então, portanto, que praticava um ilícito por evidência, tacitamente. Então, portanto, ali houve ilícito sim, por decisão do Supremo, por recuo do presidente. Ele nomeava com desvio de poder uma pessoa que era seu amigo e que, segundo Sérgio Moro, complementando esse conjunto de indícios, iria beneficiar a sua família para que não fosse investigado. Segundo ponto, a pergunta que você me faz. É realmente espantoso o que esteja acontecendo. Eu espero que a Polícia Federal, que a cúpula da Polícia Federal, nomeada por Jair Bolsonaro, faça uma sindicância séria. Porque é grave. A acusação é séria. Ou seja, houve interferência? Terá tido algum tipo de vazamento previamente? Houve algum tipo de seletividade informativa que pudesse beneficiar alvos? Conhecendo a tentativa de controle que Jair Bolsonaro faz da Polícia Federal, reconhecida naquela liminar do Supremo e por vários outros atos que seguiam, inclusive naquela hipótese lá da operação no Amazonas, contra o meio ambiente, eu digo aquele ditado italiano, se non è vero, è bene trovato. A gente tem agora 30 segundos para considerações finais de cada um e eu gostaria que respondessem se, apesar de todos os escândalos envolvendo a Polícia Federal nos últimos anos, a gente pode falar em autonomia garantida da PF. Doutora Samanta. Bom, eu acredito e defendo a autonomia da Polícia Federal. Eu acho que a autonomia da Polícia Federal decorre da Constituição. Eu também entendo que a Constituição traz um sistema para que proteja a Polícia Federal, né? A atuação da Polícia Federal ocorre muito em parceria com o Ministério Público, depende de ações judiciais. Então, qualquer tentativa do presidente da República, que de fato eu não vejo, de aparelhamento, o próprio sistema tem como barrar esse tipo de tentativa. Eu não vejo na atuação do presidente nada que indique esse aparelhamento da Polícia Federal e acredito no seu poder de investigação para que isso fique comprovado. Sim, obrigada, doutora. Ex-ministro, também gostaria que o senhor falasse nesses 30 segundos sobre a autonomia, se está garantida ou não, apesar de tantas denúncias envolvendo a Polícia Federal nos últimos anos. A autonomia da Polícia Federal ela é garantida do ponto de vista da investigação. E, como tal, ela decorre das nossas leis. Tem razão, doutora Samanta. Mas nós sabemos que governos não respeitam isso. Nem sempre os governos respeitam as leis. Essa mesma Constituição é aplicada às polícias estaduais. E nós sabemos que, frequentemente, existem interferências que violentam situações no âmbito estaduais. Desde o início do governo, dos governos anteriores, do presidente Lula, do Dilma, e já um pouquinho antes, nós já tínhamos uma situação de construção de uma cultura institucional na Polícia Federal de preservação da autonomia. Eu fui ministro da Justiça por quase 6 anos e garanti esta autonomia. Agora, há governos que não garantem. O atual não garante. Obrigada. Então, quero agradecer então a participação dos dois, a advogada constitucionalista Samanta Maier, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Muito obrigada aos dois por participarem desse debate.